Rest in Peace, John Hersey. Você teria adorado a trilogia Guerra da Papoula, escrito pela R.F. Kuang. Realmente, assim, eu acho que você e a R.F. Kuang teriam muitas coisas a conversar sobre o ciclo da violência. Uma pena que você morreu em 1993. Mas, ademais, grande livro, Hiroshima. Eu passei o livro inteiro pensando, meu Deus. Primeiro que eu pensei que ia ser um porre. Pensei que ia ser muito chato. Por ser um fato histórico, eu pensei que ia ser um relato muito mais factual mesmo. E eu pensei que isso poderia deixar meio entediante, meio maçante de ler. Mas eu me surpreendi muito. E isso fez com que eu pensasse durante a leitura inteira, meu Deus, são pessoas reais. Então eu tinha que me lembrar o tempo inteiro, enquanto eu lia, que o que estava sendo relatado, o que estava sendo narrado, eram coisas reais e não personagens fictícios. Porque a narrativa que o John Hersey, ele cria, que ele não cria, na verdade, né? Mas a forma como ele conta as coisas é quase romântica em alguns aspectos, assim, justamente pelas descrições e pelo próprio ritmo da narração do que acontece. Parece que é uma historinha, tipo, parece que é uma ficção e é isso, assim, a gente vai fechar o livro e vai ser isso, acabou. E eu tinha que me lembrar o tempo inteiro durante a leitura que não, são pessoas reais, todas essas são pessoas reais que viveram as consequências reais que estavam sendo relatadas. E eu achei muito bonito. Depois eu fui pesquisar um pouco sobre o autor e isso era uma característica bem marcante dele, justamente essa humanização de acontecimentos, principalmente porque, enfim, ele foi correspondente de guerra na Segunda Guerra Mundial, né, o autor. Então, ele tinha muito esse lado humanista na escrita dele. E apesar de não ter nenhum partido político super definido, ele era abertamente o antinuclearismo, né, as antibombas nucleares, e ele sempre buscava trazer esse outro lado mais humanitário de que as coisas que aconteciam em guerras, os horrores das guerras, eles influenciavam e impactavam pessoas reais, né, e isso é muito claro durante todo o livro, assim, a forma como ele não tá contando só o facto da explosão, mas ele tá construindo toda uma linha que faz tu entender como as pessoas sofreram com a explosão e realmente tu enxergar quem sofreu com a explosão não só como vítima, mas como um ser humano com diversas facetas e suas individualidades e dificuldades e trajetória de vida e sonhos e almejos e mudanças de rota. Realmente como um indivíduo que tem coisas a sentir e a dizer. Eu achei muito interessante durante o livro a forma como ele relata a reação pós-bomba das pessoas, né? Então, a forma como ele simplesmente coloca pra quem lê que tem gente que ficou, acontece, né? E tem gente que se revolta, mas ele não se aprofunda o suficiente pra colocar a opinião dele sobre, né? Ele só deixa ali. E eu achei isso muito interessante porque em nenhum momento ele se coloca como protagonista. Ele só tá ali pra contar o que aconteceu a partir desses 6 personagens. E eu achei isso muito massa. Foi um livro que me surpreendeu bastante, porque eu tenho zero repertório com jornalismo literário. E eu achei incrível que o primeiro livro que eu li sobre, né, desse gênero, que inclusive foi o John Hersey que deu, assim, início, foi esse, porque é um livro incrível, assim, eu li em pouquíssimos dias. Foi uma leitura muito intensa, mas muito boa e muito fácil ao mesmo tempo. Então eu daria 5 de 5 estrelas, com certeza. Gratidão, John Hersey, por essa peça.